versão revista e atualizada, é essa versão. Quem não tem, pode acompanhar aqui na projeção. Eu vou ler um versículo, a Igreja do Senhor lê o outro. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não, a gente vai de novo, irmãos, para os irmãos acordarem que o nosso culto começou. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, porque tu és o Deus criador dos céus e da terra, e tu és o Senhor dos exércitos, tu és o Rei da glória. A terra pertence a ti e tudo que nela há. Senhor, que nós possamos permanecer na tua presença, como diz aqui o salmista, limpos de mãos e puros de coração. E dessa forma nós queremos cultuar a ti nessa noite, juntos com os nossos irmãos em Cristo, na Assembleia dos Santos, com temor a ti e a tua presença, com reverência a ti e a tua presença. Queremos entregar o nosso louvor, queremos entregar o nosso culto a ti, porque tu és o nosso Deus e nós nos deliciamos, Senhor, em fazer isso. A nossa alma se satisfaz na tua presença, em poder estar aqui nessa noite, livremente, cultuando a ti, que és o nosso único Deus, o Rei da Glória, o Deus fiel, aquele que era, que é e que para sempre será. O nosso Deus de amor, de paz, de bondade, o nosso paizinho. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, porque tu sendo esse Deus tão imenso, tu nos olha como filhos e filhas. O Senhor nos olha na nossa individualidade. O Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo e colocou fé no nosso coração para crer na verdade da tua palavra, na verdade do teu evangelho. Por isso, Senhor, com os corações tão alegres, nós prestamos culto a ti. Nós nos alegramos em nos unirmos com a nossa família da fé para declarar que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é poderoso, que o Senhor é Deus de amor, que o Senhor é o Rei de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? E se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com raiar de novo dia, e vem misericórdias novas sobre mim.
tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, em nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável eu vou, em nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, em nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Isso ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, e vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. Amém. Amém, glória a Deus. Que nós possamos sempre escolher a boa parte, aquela parte que é se dedicar aos pés do nosso Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus
mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém, Senhor.
Senhor, hoje nós declaramos que o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Que o Senhor é digno de todo o nosso ser e que nós possamos nos entregar por completo ao nosso Deus. Nós possamos deixar os nossos pensamentos de lado, os nossos pecados de lado e nos entregar por completo ao nosso Senhor, louvar Ele. Amém? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Digno de tudo. Só tu és, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba de nossa adoração.
digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Amém, Senhor. Amém, Deus. Pai, nós queremos continuar te louvando, Pai. Declarar que sem ti nós não somos nada, Senhor. Dizer que nós podemos perder tudo, Pai. Mas nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua
por muitas vezes nós pensamos em desistir da caminhada porque ela é difícil. Muitas vezes nós achamos que a rotina vai nos destruir, vai passar por cima de nós. Achamos que talvez não vale tanto a pena assim se esforçar tanto. Mas eu digo que sem o Senhor, de nada vale a pena. De nada nós valemos se nós não tivermos a graça desse Deus tão maravilhoso. Então eu queria te pedir, se você está com esse coração duvidoso em relação ao seu relacionamento, você está com medo e as suas vontades estão te levando para um caminho diferente, cante esse louvor, esse refrão mais uma vez como uma oração, como um pedido: Senhor, me traz de volta a tua presença. Fale com Deus, feche os seus olhos. Esse é o momento de você se relacionar com Ele. Talvez essa é a única oportunidade que você tem de falar com Deus. E se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 3. Provérbios 3. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos de Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Até aqui. Aqui, meus irmãos, o sábio Salomão nos ensina alguns princípios importantes para colocarmos em prática nessa vida. Princípios tais que nos fazem achar graça diante de Deus e diante dos homens, versículo 4. E dentre esses ensinos, Salomão, divinamente inspirado, nos ensina
que devemos confiar no Senhor. Nos ensina também a não depender do nosso próprio entendimento, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e a temê-lo. Aí no versículo 9, a palavra nos ensina a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de nossas rendas. E esse ensino vem acompanhado de uma promessa: nossos celeiros se encherão e seremos abençoados. Que nesse momento, com alegria, gratidão no coração e reconhecimento da fidelidade do nosso Deus, possamos ofertar, possamos dizimar. Deus abençoe. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de aqui na tua casa te adorar através de uma entrega. A entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos, fruto da tua fidelidade para conosco e do nosso reconhecimento dessa fidelidade, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, aqui nesse local. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, abrindo, Senhor, as portas necessárias para o suprimento diário, para o pão de cada dia possa ser derramado sobre as famílias, sobre os lares. Que a tua providência possa ser com a vida dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Bom, gente, a gente veio convidar todos os jovens a estar presentes no nosso culto, que acontecerá dia 28, às 7 horas, aqui na Igreja Maranata. Então, você que tem algum familiar, um amigo jovem, pode estar chamando, né?
já salva essa data, anota aí, para que vocês possam estar prestigiando esse culto conosco, né? E prestigiar esse momento muito especial na presença de Deus. Então, espero todos vocês lá. Então, jovens, varoas e varões, não percam essa oportunidade de buscar mais a palavra de Deus, ouvir também e de estarmos na comunhão com os irmãos, tá, gente? Então, contamos com vocês, é para vocês irem. Beleza? Então é isso, sem ser esse sábado agora, no próximo sábado, você que é jovem, você que não é tão jovem também, pode estar aqui conosco no culto do Convida. Queria chamar as crianças para se dirigir ao Conexão Kids. Pastor Tito vai trazer a palavra nessa noite. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 10. E na medida em que você for abrindo Números capítulo 10, por gentileza, vá se colocando de pé para que possamos ler do verso 29 em diante. Números capítulo 10, do verso 29 ao verso 36. Números faz parte do Pentateuco, é um dos livros escritos por Moisés, o maior escritor do Velho Testamento, mas que apesar disso só escreveu um salmo, que é o Salmo de número 90. Números capítulo 10, verso 29, todos acharam? Diz assim: Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho do midianita Reuel, também conhecido como Jetro: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Obabe. Preciso voltar para a minha própria terra e para a minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles, para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Vamos orar como Moisés orou nesse momento da vida. Pai, nós estamos em Tua presença, na comunhão dos santos, adorando o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Agora nós te pedimos, Pai, não nos desampare, Senhor, não nos deixe, Senhor. Assim como Moisés clamou pela Tua presença, nós também clamamos, te suplicando que o Senhor seja conosco em toda a nossa jornada. Nos ajuda, Pai amado, nos orienta, Pai, fala ao nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, quando eu era adolescente, um dia, eu, meu irmão e alguns amigos, nós saímos numa empreitada em busca de um rio, lá pelo lado do Olho d'Água. E naquela viagem em busca daquele rio de águas caudalosas,
nós levávamos uma melancia para o lanche. E nós andamos, mas após um bom tempo de caminhada, tudo que nós encontramos lá pela altura daquela barreira vermelha do Olho d'Água foi uma porção de tiririca que cortou as nossas pernas, e nós nunca achamos aquele rio, muito embora por um bom tempo caminhamos por um filete d'água, mas nunca achamos aquele rio. Quando eu olho para esse texto, a conclusão que eu chego num dia como hoje é que nos faltou um Obabe, um homem que conhecesse o caminho. E Obabe é esse homem, um homem que conhece o caminho do deserto. E por isso Moisés o convida a seguir e a servir. E esse é o tema dessa mensagem nessa noite, como propósito de nossas vidas: seguir e servir a Deus. Esse é o propósito do nosso coração. O nome desse livro, Números, ele deriva de 2 recenseamentos do povo de Israel. Um nós encontramos no capítulo 1 e o outro no capítulo 26. Enquanto o livro de Gênesis fala da criação do mundo e da queda do homem, o livro de Êxodo vai falar da libertação do povo, da salvação do povo, da redenção do povo. Por sua vez, o livro de Levítico, ou Lei do Sacerdote, ele vai falar de todo um sistema de adoração, de todo um sistema de comunhão que o povo desfruta com Deus e da maneira como eles devem se relacionar. É, por sua vez, um livro de instrução para o povo de Deus. Mas o livro de Número, esse que nós acabamos de ler, é um livro que fala sobre serviço e trabalho. Por isso a importância do recenseamento, para saber quantos homens estavam habilitados para a guerra, uma vez que eles estavam partindo do pé do Sinai e caminhando rumo à terra que Deus havia prometido para eles. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós vemos instruções, mas quando nós olhamos para o livro de Número, nós temos a oportunidade de aplicar todas as instruções que o nosso Senhor Deus deu ao seu povo, e é dessa maneira que nós compreendemos toda essa trajetória do Pentateuco. Nesse contexto lido, nós vemos Moisés chamando Obabe para seguir e servir. O verso 11 do capítulo 10, que nós não lemos, nos diz que era o 2º ano do povo de Israel depois da saída do Egito. O 1º ano, eles passaram ali no pé do Monte Sinai, quando Moisés recebe as instruções de como eles deveriam viver entre si em comunidade e como eles deveriam se relacionar com Deus. Os estudiosos chamam aquele ano de ano teológico na vida de Israel, porque foi um ano em que eles receberam muita instrução da parte de Deus, mas agora é o 2º ano, o 2º verso de número 11, e eles estão se levantando para caminhar na direção da terra prometida por Deus. E por intermédio de Moisés, Deus está chamando Obabe para ser um dos muitos elementos de orientação do povo de Deus. E quando nós olhamos para Obabe, nós podemos ter como exemplo essa verdade para a nossa vida. Nós devemos ser para a igreja de Deus elementos de orientação. Por isso que em Colossenses capítulo 3, verso 16, a palavra nos diz que a palavra deve habitar ricamente em nosso coração, para nos instruirmos, para nos exortarmos, para nos aconselharmos. Isso faz de nós elementos de orientação na vida do povo de Deus. Faz de nós aquilo que Moisés queria que Obabe fosse na vida daquelas dezenas de centenas de milhares, como ele mesmo relata na sua oração no verso de número 35 e 36. E nessa noite, sobre esse tema, seguir e servir como um propósito de vida, eu quero trazer 2 lições. A primeira delas está entre o verso 29 e o verso 32. Que é quando Deus chama Obabe para as suas promessas.
E eu e você precisamos entender, por estarmos aqui, que Deus nos chamou para as suas promessas. E o verbo que nós podemos destacar desse primeiro ponto, você que está anotando, é seguir. Seguir aquilo que Deus orienta, seguir aquilo que Deus fala, seguir aquilo que Deus diz como projeto de vida para cada um de nós. Deus, assim como chamou Obabe, Ele nos chama para as suas promessas. Moisés, ele não só faz um convite para uma viagem, ele insiste nessa viagem. Por 2 vezes ele diz a Obabe: vem conosco, vem conosco. E Moisés está fazendo não apenas um convite para uma longa viagem, mas Moisés explica o motivo desse convite. Porque a viagem era a promessa dada a Abraão, e que Deus daria uma terra para aquele povo. Essa era a promessa, e o objetivo era que eles deveriam possuir a terra que Deus havia dado àquele povo lá no passado. Quando Moisés encontra com o Senhor na sarça, Êxodo 3:8, olha o que o Senhor diz a Moisés: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra do Egito a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. O lugar é do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, mas vocês vão conquistar essa terra. Deus estava falando com Moisés lá no deserto de Midian, quando ele entrou numa caverna, atraído pelo fogo que queimava a sarça, mas não se consumia, e deu essa palavra a Moisés. Ele disse: olha, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, e a palavra é flui, ela tem leite, vocês poderão cultivar a terra, criar os gados de vocês e beber o bom leite, ter nutrição para a vida de vocês, a partir do trabalho próspero que eu vou dar a vocês nas campinas daquela terra. Mas Deus também falou a Moisés que eles comeriam o mel, o néctar das tâmaras, a doçura das tâmaras. Eles comeriam de tudo aquilo que estava na terra, que agora eles estavam caminhando naquela direção. E Moisés estava fazendo esse convite, estava expondo os motivos pelos quais ele estava convidando o seu cunhado Obabe para aquele tempo de conquista, para aquele tempo de prosperidade, para aquele tempo de vitória, para aquele tempo de bênção. Deus, Ele não estava apenas dando uma terra ao seu povo, uma terra, mas Deus estava, sobretudo, confirmando a sua aliança com aquele povo. O Deus que faz promessa é o Deus que cumpre as promessas, porque Ele é o fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu ao seu povo. O nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos que Ele precisava morrer e ir aos céus e derramar o Espírito Consolador sobre nós. E os discípulos ficaram assustados. Ele disse: mas se eu não for, eu não vou preparar o lugar de vocês. Se eu não for, eu não prepararei a morada que eu tenho para vocês. Então é necessário que eu vá. O Deus que promete é o Deus que cumpre, porque Ele é fiel. E Deus, assim como chamou Obabe para as suas promessas, por meio de Jesus, Ele tem nos chamado para a promessa do descanso eterno, que só é possível ser experimentada por meio do sangue do Cordeiro, que nos lava e nos limpa de todo o pecado. Deus nos chama para seguir, Deus nos chama para as suas promessas. E quando Deus fala, é uma promessa que Ele profere. Deus está usando Moisés para dizer a Obabe: venha conosco, porque Deus falou isso a Abraão, porque Deus falou isso a Moisés, e agora é a hora de nós nos levantarmos desse acampamento e nos direcionarmos para a apropriação da promessa que o Eterno fez
outrora. Quando o Senhor fala a sua palavra, é uma promessa que ele libera. E é isso que Moisés está convidando Hobabe a viver. É isso que Moisés está convidando Hobabe a experimentar. É isso que nós fazemos quando nós pregamos e proclamamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Moisés, ele convida Hobabe para a bênção das promessas, por uma razão, porque quem é abençoado faz convite para que outros também o sejam. Moisés sabia para onde estava indo, mas ele não está satisfeito apenas em se deslocar para a terra da promessa. Ele quer convidar tantos quantos são necessários para essa promessa. Ele convida o seu cunhado para também experimentar dessa promessa, para também experimentar da promessa dada pelo Deus fiel, para também experimentar da aliança com esse Deus, que quer fazer aliança não só com os judeus, mas também com os gentios. E quando Paulo prega, ele diz: o mistério que estava oculto foi revelado, porque ele veio tanto para judeus quanto para gentios. O Salmo 117 é claro conosco, quando é feito um convite a todas as nações para adorar a Deus. Então agora Hobabe, que é um midianita, ou um queneu, como nós encontramos em Juízes, um gentio, é convidado a entrar na promessa, é convidado a alcançar a terra prometida por meio da promessa que Deus havia feito. Alguém que conhece a bênção é alguém que também convida outras pessoas para a bênção. Em Efésios capítulo 2, verso 8, como nós cantamos nessa noite: não é por aquilo que eu sou, não é por aquilo que eu faço, o nome disso é graça. Não é por aquilo que Moisés era ou fazia, não é por aquilo que Hobabe era ou fazia, mas a conquista da terra é por meio da graça. Efésios 2,8 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus se manifestando por meio de Moisés e convidando aquele midianita para a terra da promessa. Convidando aquele midianita para se apropriar da aliança do Deus fiel, indo para Canaã e possuindo a terra que mana leite e mel, a terra de nutrição, a terra onde em se plantando tudo dá, a terra onde os inimigos seriam expulsos e eles poderiam comer do doce mel daquela terra, das tâmaras, do néctar das tâmaras, como promessa de Deus a um povo que peregrinou pelo deserto, mas agora teria o seu lugar de descanso, e o nosso lugar de descanso é em Deus. Moisés, ele insiste no convite. O texto lido nos mostra que por 2 vezes ele convida o seu cunhado: venha conosco, venha conosco. Eu preciso fazer você entender nessa noite, se alguém já te convidou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para estar na presença do Senhor, é porque quem conhece a terra prometida também quer que você esteja lá. Se você já foi evangelizado dezenas de vezes, mas ainda não se dispôs a ir na direção da terra da promessa, entenda, quem faz o convite conhece a bênção da promessa, e por isso te faz o convite, e por isso insiste, como Moisés insistiu com o seu cunhado. O desejo de alguém que estava caminhando para aquele lugar, mas queria os seus parentes também naquele lugar. Não fique chateado quando alguém prega o evangelho dezenas de vezes para você, no intuito de que essa mensagem que entra nos ouvidos também chegue ao coração. É alguém que conhece a promessa e simplesmente quer te conduzir ao mesmo lugar. Não fique chateado com essa pessoa. Não fique chateado com essa pessoa. Evangelizar com frequência é insistir no convite para participar das coisas boas que o Senhor tem para dar.
Moisés disse ao seu cunhado: venha conosco, venha conhecer as coisas boas que o Senhor tem para dar, venha conhecer as delícias que o Senhor tem para dar. Os olhos de Moisés já enxergavam tudo isso, os olhos de Moisés já discerniam tudo isso, os olhos de Moisés já percebiam tudo isso, mas os olhos do seu cunhado não. Então o convite é: venha participar das coisas boas do Senhor, venha participar das delícias do Senhor, venha comer do néctar das tâmaras, venha beber do leite fresco da sua terra, da terra que o Senhor vai te dar. Evangelizar é isso, é com frequência insistir no convite para participar das coisas boas que o Senhor tem para dar. Meus irmãos, como é bom dividir a vida com aqueles que têm comunhão com Deus. Moisés tinha comunhão com Deus, mas ele queria dividir a vida de comunhão também com Hobabe. Ele queria levar Hobabe para aquela comunhão. É quando nós queremos que os nossos pais, que os nossos tios, que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos conheçam o Senhor. É quando nós queremos que uma geração proveniente de nós mesmos conheça o Senhor. Como é bom dividir a vida com aqueles que têm comunhão com Deus. E como Moisés queria que Hobabe fosse com ele. Ele pede 2 vezes para que ele possa segui-lo. Sabe, meus irmãos, quem conhece a promessa de Deus como Moisés conhecia, não se cansa de convidar outros a tomar posse dela. Você conhece a promessa de Deus, e é por isso que você é um evangelista. Você não se cansa de convidar pessoas para tomar posse da promessa de Deus. Não fique chateado com seu pai e com sua mãe. Não fique chateado com o seu filho quando ele lhe convida insistentemente para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, porque quem conhece a promessa de Deus não se cansa de convidar os outros a participar da apropriação da terra. Se talvez você fosse Hobabe, você diria: Moisés, você já falou uma vez, eu vou falar a segunda vez, eu vou ficar com a minha terra, eu vou ficar com a minha casa, eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar em Midian. E Moisés disse: não, vem conosco, vem provar das coisas boas do Senhor. Vem provar das coisas boas do Senhor. Vem provar das coisas boas do Senhor. Como Hobabe, você tem convidado pessoas para seguir. Você tem sido convidado, para seguir. Alguém tem te evangelizado para seguir a Jesus? Alguém tem te evangelizado para caminhar na direção de Jesus? Como Hobabe, será que nós temos feito isso? Nós temos caminhado na direção do Senhor, sido convidado para caminhar na direção do Senhor? Nós precisamos, irmãos, desse entendimento. E Moisés está fazendo exatamente isso. Ele está convidando para que eles possam seguir na direção da terra prometida. Mas Moisés, ele age como uma corneta de Deus. Uma corneta de Deus na proclamação das boas notícias. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, capítulo 14, ele vai dizer assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe o que Moisés está fazendo? Sendo uma corneta de Deus, trazendo uma boa notícia da parte de Deus, comunicando as verdades de Deus, as coisas boas de Deus ao seu cunhado Hobabe, a fim de que ele também se desloque na direção daquela terra que mana leite e mel, terra de delícias, terra de deleite. E o nosso deleite não é outro lugar a não ser a presença de Deus. E como Moisés fez com Hobabe, nós também devemos pregar para que as pessoas conheçam
e se aproximem da fé cristã. Como se converterão se não há quem pregue? Meus queridos irmãos, assim como Obabe no primeiro momento disse não, eu não vou, Moisés, por favor, eu não vou, eu vou ficar lá com a minha parentela, vou ficar lá em Midian, vou ficar lá nas minhas terras, vou ficar lá na minha casa. Talvez nós, em algum momento da nossa vida, já dissemos não ao maior projeto de vida. E o maior projeto de vida não é a troca da casa, é bênção. Não é a troca do carro, é bênção. Não é a troca de emprego, é bênção. Não é qualquer coisa dessa natureza, embora seja bênção. Mas o maior projeto de vida é e sempre será seguir a Jesus. Obabe tinha casa, Obabe tinha terra, Obabe tinha família, mas agora Moisés estava chamando para a promessa. Para o maior projeto de vida que um cristão pode ter, é seguir a Jesus. Em Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus aparece aos seus discípulos, alguns deles, e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles foram. Maior projeto de vida, seguir Jesus. Em outros textos do Evangelho vai nos dizer que eles deixaram inclusive seus funcionários, seus barcos, porque tinha uma empresa de pesca, mas ainda assim seguiram a Jesus, maior projeto de vida. E Jesus os chamou para ser pescadores de homens, fazendo um paralelo com aquilo que eles faziam, porque ser pescador de homens, na perspectiva de Jesus, é participar ativamente da obra redentora. Eles não foram seguir Jesus para ganhar dinheiro, eles foram servir Jesus para poder ganhar almas. E Jesus traça então um paralelo com a atividade de ganhar dinheiro. Vocês jogavam rede e pescavam peixe, vendiam, tudo certo, tudo bem, mas agora vão pescar homens, vocês vão participar da obra redentora, o maior projeto de vida. E Moisés está chamando Obabe para isso. E o Senhor está nos chamando nessa noite para isso, para o maior projeto de vida, participar da obra redentora. E nós participamos da obra redentora quando seguimos a Jesus. E quando convidamos pessoas para seguir a Jesus, como Moisés fez com Obabe, seguir a Jesus, o maior projeto de vida. É interessante que o texto não diz se Obabe foi. Pelo menos, o verso 33 diz: depois de partirem, mas havia dezenas de centenas de milhares de israelitas. Será que Obabe está no meio? Será que ele partiu? Será que ele disse sim ao maior projeto de vida? Pelo menos o livro de Juízes, no capítulo 1, verso 16, vai dizer que os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Juízes capítulo 4, verso 11, vai nos dizer que os descendentes de Obabe estavam na terra prometida. Logo, nós podemos concluir que Obabe disse sim. Ele disse sim. Que bênção. Nem sempre a resposta é imediata. Por vezes leva meses, por vezes levam horas, por vezes levam dias, por vezes levam anos. Nem sempre a resposta é imediata. A resposta de Obabe não foi imediata. Talvez você agora, crente em Jesus, diga: eu sei o que eu fiz, eu tomei a decisão do maior projeto de vida. Mas quando você olha para o retrovisor da vida, você diz assim: olha, mas o que teve de crente batendo na porta lá de casa, o que teve de crente insistindo comigo, o que teve de crente me chamando para fazer uma oração de conversão, o que teve de crente fazendo isso ou aquilo outro, a mensagem entrando nos meus ouvidos constantemente, até que um dia entrou no coração, e eu disse sim, e Obabe tem os seus descendentes ocupando a terra de Canaã, o que nos faz pensar que ele seguiu a Moisés. A primeira lição é essa, meus queridos irmãos, é o Deus que nos chama para as suas promessas, e o verbo é siga. Uma vez que Deus te chamou, simplesmente siga.
Segunda e última lição está nos versos 29 e 31. E o verso 29 e 31 você vai ver na parte B que Moisés diz a Hobabe: venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. O verso de número 31 vai nos dizer assim: por favor, não nos deixe, pediu Moisés, você conhece os lugares do deserto, onde poderemos acampar, venha e seja nosso guia. Ele insiste para participar das coisas boas. Agora, Moisés faz um apelo para que ele seja os olhos de Moisés no deserto, para que ele seja o guia do povo no deserto. Agora não é mais para seguir apenas, agora é para servir. Agora Hobabe é chamado por Moisés para servir. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 10 de Números, nós podemos perceber 3 maneiras de como Deus conduziu o seu povo nesse tempo da história. Do verso 1 ao verso de número 10, Moisés vai dizer, através do toque das trombetas de prata, como Deus comunicava algo para o povo. Através daquele instrumento, divinamente, o povo era direcionado para uma comunicação e para uma ordem. Por exemplo, entre os versos 1 e 10 de Números, que eu não li, você vai ver que há um toque duplo das trombetas. Então toda a congregação está sendo convocada. Quando o toque é único, apenas os líderes estão sendo chamados. Quando o toque é de um jeito, então aquele povo está sendo chamado, o povo do sul está sendo chamado, o povo do norte está sendo chamado. Quando é um alarme militar, então o povo está sendo convocado para a guerra. Quando é para um tempo de adoração, então tem um outro tipo de toque, vamos adorar e vamos sacrificar. O toque da trombeta não era o mesmo, mas na medida em que elas eram tocadas de uma maneira, era um tipo de comunicação da parte de Deus. Esse é o primeiro elemento de direcionamento. Mas Deus também vai usar um outro instrumento de orientação. E o outro instrumento de orientação está no verso 11 de Números 10, Números 10, que é a nuvem. Quando aquela nuvem se levantava e andava, o povo ia atrás. Quando aquela nuvem parava, o povo acampava. Era um outro instrumento de orientação. A trombeta e a nuvem, que simboliza a presença de Deus. Aquela nuvem não era só para orientar, mas também era para proteger. Então era um instrumento de orientação, como também de proteção. Aquela nuvem, ela protegia do sol. A coluna de fogo aquecia durante a noite, porque o deserto tem essa característica. De noite, frios extremos, de dia, um sol de rachar. E aquela nuvem não só direcionava, como também protegia. Era um outro elemento de orientação. Mas o verso 31, na parte B, nós podemos aprender que um outro instrumento de orientação do povo foi Hobabe. E por qual razão? Hobabe conhecia o deserto. Hobabe sabia onde acampar. Hobabe sabia onde tem as fontes de água. Hobabe sabia onde tinha pastos para alimentar os animais. Então Hobabe vai se tornar um instrumento de orientação. E é por essa razão que Moisés o chama. Ele não o chamou só para seguir, ele também o chamou para servir. E Hobabe vai usar as suas habilidades, o seu conhecimento para servir o povo de Deus naquela trajetória. Um cristão sábio, meus irmãos, é aquele que atenta à voz de Deus em suas decisões. Paulo vai usar a figura dessa corneta em 1 Coríntios 14, 8, e ele vai dizer assim: pois também, se a trombeta der som incerto, quem preparará para a batalha? Olha que para cada
toque de trombeta é um chamado. E às vezes nós estamos ouvindo o toque da adoração, queremos guerrear. Não, é para adorar, não é para guerrear. Às vezes o toque é para guerrear, a gente quer adorar. Às vezes o toque é só para a liderança e a gente quer ir. Às vezes o toque é para todo o povo e a gente não vai. Então Paulo está dizendo que se nós não discernirmos o toque da trombeta, se ela der o som incerto, como que nós iremos nos preparar para a batalha? O chamado precisa ser claro. Por isso você tem que atentar para o toque da trombeta. Deus, quando chama, Ele chama. O chamado é certo. O chamado é direto. O chamado é objetivo e claro. E um cristão sábio é aquele que atenta à voz de Deus em todas as suas decisões. Quando nós não escutamos a voz de Deus e tomamos decisões pelo nosso próprio coração, nós agimos como um tolo, em tolices, tomando decisões que não têm a ver com a palavra, procurando caminhos e pessoas que não têm a ver com a palavra, agindo como pessoas que não conhecem a palavra. Mas quando nós discernimos o toque da trombeta, os meios pelos quais Deus se comunica com o seu povo, nós nos tornamos uma pessoa sábia, capaz de tomar decisões corretas em Deus. O verso 11 e o verso 31 nos ensinam que apesar da nuvem ser a orientação manifesta pela presença de Deus, ainda assim, Moisés não descartou a instrumentalidade humana. Mas se a nuvem representa a presença de Deus, por que eu preciso de Hobabe? Se a nuvem é Deus guiando de dia e de noite no deserto, por que preciso de Hobabe? Nós precisamos entender, meus irmãos, uma doutrina chamada soberania divina, soberania de Deus. Mas também precisamos entender uma outra doutrina chamada responsabilidade humana. Uma não anula a outra, elas caminham de mãos dadas. A soberania de Deus diz que um dos elementos para conduzir no deserto é a nuvem, presença de Deus. Por um outro lado, ela não anula a responsabilidade humana. Precisamos de um homem habilidoso, que conhece os lugares escondidos do deserto. O deserto é composto de montanhas e vales, e Hobabe é aquele homem que conhece esses lugares escondidos entre as montanhas. A responsabilidade humana está presente nessa jornada. Por vezes nós lidamos com uma tensão muito grande com relação à oração e com relação ao evangelismo. Nós nos perguntamos, se Deus sabe tudo o que Ele vai fazer, por que eu devo orar? Se Deus sabe quem são os eleitos, por que eu devo evangelizar? E essa tensão mexe conosco. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que soberania divina não anula a responsabilidade humana. Elas caminham de forma equilibrada. Eu oro, mesmo sabendo que Deus sabe o que vai fazer, porque Ele decidiu a oração como um meio para que eu possa descobrir a sua vontade. Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele já sabe quem são os eleitos. Então eu não precisaria estar pregando aqui nessa noite, mas Ele decidiu salvá-los por meio da proclamação do Evangelho. Essa tensão só se resolve dessa maneira. E sabe como que nós podemos resolver essa tensão? Nas palavras de Agostinho de Hipona, ou talvez de um outro, a dúvida com relação a essa expressão, essa frase, mas talvez seja de Agostinho de Hipona. Ele diz assim, como uma forma de resolver essa tensão: ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Resolva a tensão dessa maneira. Ore sempre, Deus vai resolver. Trabalhe sempre, Ele te chamou para ter responsabilidade no reino dEle. Deus levanta Hobabe, mas não anula a nuvem. Deus levanta a nuvem, mas não reprime Hobabe, porque soberania divina
e responsabilidade humana estão equilibradas aqui. Moisés, ele está reunindo elementos de orientação para ter êxito na viagem. Ele tem recursos para se comunicar, a corneta. Ele conta com o direcionamento de Deus, a nuvem. E ele conta, por fim, com a perícia de Hobabe, que conhecia o deserto como a palma de suas mãos. Hobabe é um filho de Reuel ou Jetro, como a Bíblia mostra. Ele é sogro de Moisés. E Hobabe é cunhado de Moisés. Reuel e Jetro é sogro, mas Hobabe é cunhado de Moisés, filho de Reuel. E o nome Hobabe significa estimado, significa amar fervorosamente. E é esse homem que vai servir ao povo de Deus. E sabe qual é a moral da história? Nós precisamos de um Hobabe na nossa vida, como Moisés teve a Hobabe. Nós precisamos ser como Hobabe, não apenas homens que seguem, mas homens que servem o povo de Deus, homens que servem a igreja de Deus, homens que servem ao Senhor, servindo o povo de Deus. É possível perceber no verso de número 35 ao 36, Moisés orando e pedindo a Deus o tempo todo da sua jornada que Deus não os deixe. É como você, quando faz uma viagem de avião, de carro, de ônibus, de barco, você diz assim: Senhor, me leva em paz e me traz em paz. E aí, quantas vezes Deus fez isso? Você já viajou de barco, de lancha, de teco-teco, de Boeing, de navio, de ônibus, de carro, de bicicleta, até de moto. E Deus te levou e te trouxe em paz, não é verdade? Mas quando você chega no seu destino, e quando é uma viagem de lazer, você não fica orando assim: Senhor, o que é que eu vou comer hoje? Senhor, onde é que eu vou dormir hoje? Senhor, qual é o melhor roteiro do meu passeio nessa região de praia, nessa região de montanha, nessa região de neve? Você não faz isso, não é não? Você já pediu para Deus guardar a tua entrada e tua saída? Você já pediu para Deus te levar e te trazer? Mas quando você chega àquele destino turístico, você procura um guia. E você pergunta para aquele guia: guia, onde tem uma comida bebê? Uma comida bebê para eu comer com minha família, boa e barata, né? Aí o guia vai dizer: olha, bem ali tem uma comida bebê, então você pode ir lá que ela é boa e ela é barata. E às vezes quando o guia não conhece os caminhos, a gente coloca numa roubada. E sabe quem é Hobabe? Apesar de Deus estar guardando aquela viagem daquele povo, ele é o perito, que sabe nas entranhas daquelas montanhas onde tem um bom pasto, onde tem fontes de água, onde tem um local seguro para eles se abrigarem. Sabe, meus irmãos, a travessia do deserto não é uma travessia fácil. É como a nossa travessia por esse mundo. Nós enfrentamos muitas lutas, muitos obstáculos, muitas questões. E a travessia do deserto era assim: de dia, calor; de noite, frio; assaltantes, animais perigosos, escassez. Mas Hobabe é aquele servo que, seguindo na direção da promessa, vai servindo na direção da promessa. Moisés, ele não começa apelando para o serviço. Ele faz um convite para viver a bênção da promessa, por uma razão: porque o serviço para Cristo deve ser precedido por uma vida em Cristo. Tem muita gente que quer servir a Cristo sem ter uma vida em Cristo. Moisés convida: venha para a promessa, 1, 2. E depois ele diz: venha servindo ao longo da caminhada. Porque o serviço
para o Senhor deve preceder relacionamento com o Senhor. Efésios 2, 8 e 9, como nós já citamos, diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele decidiu te salvar, e por isso você o segue. Mas depois que você o segue, porque ele decidiu te salvar, o verso de número 10 da mesma carta de Paulo, no mesmo capítulo, vai dizer que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus não só preparou de antemão a salvação, mas Ele também preparou de antemão as obras. Ele não só preparou de antemão o seguir, mas Ele também preparou de antemão o servir. Por isso, aquele que segue porque foi chamado pela graça, deve servir a Deus pela mesma graça. Sabe, meus irmãos, Deus chama Obabe não apenas para uma vida de bênçãos, mas para ser útil ao ministério. E é esse tipo de pessoa que nós devemos nos tornar. Pessoas úteis para o ministério. Em Atos capítulo 9, versos 36 a 42, a Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas. Só que Dorcas, ela veio a falecer. E quando Dorcas faleceu, alguém viu que Pedro estava perto da sua cidade e foi lá e disse: olha, Dorcas era uma mulher piedosa, uma mulher de boas obras, uma mulher de ofertas generosas. Mas ela morreu, e nós a colocamos aqui num quarto. Vem aqui conosco. E Pedro foi. E quando ele chega naquele local onde haviam colocado Dorcas, agora morta, todas as viúvas, diz o verso 39 de Atos capítulo 9, trouxeram aquilo que Dorcas fazia. Todas as viúvas. Ela fazia roupas, ela provavelmente vendia aquelas roupas, e o recurso levantado, ela ajudava pessoas. Eu penso que Pedro ficou tão constrangido que ele só tinha uma saída: Senhor, dá mais um tempo de Dorcas para essa comunidade, ressuscita ela, Senhor, porque eu estou constrangido. Todas as viúvas chegaram aqui, todas vieram mostrar a maneira servil com a qual Dorcas vivia na comunidade, como Obabe, que não só seguiu, mas seguiu servindo ao povo de Deus. Quando eu olho para Dorcas, eu aprendo. Quando eu olho para Obabe, eu aprendo que a fé verdadeira se manifesta no cuidado para com os necessitados. A fé verdadeira se manifesta no cuidado para com o povo de Deus. A fé verdadeira se manifesta como aquilo que Obabe fez, como aquilo que Dorcas fez, como aquilo que eu e você devemos fazer. Porque todos nós temos habilidades que podem servir a Deus, ainda que seja um serviço silencioso. E a grande verdade é que quando Deus nos chama, Ele não nos chama para holofotes, Ele nos chama para serviço. E Dorcas tinha um serviço silencioso. Quem diria que ela fazia roupas para cumprir o cuidado descrito na lei? Cuide da viúva, cuide do órfão, cuide do estrangeiro, cuide dessa turma, porque um dia estrangeiro vocês foram em terra alheia. E Dorcas, num trabalho silencioso, está fazendo tudo isso. E Deus agora está chamando Obabe para um trabalho silencioso, para procurar os melhores lugares no deserto, para que o povo possa se acomodar, beber, comer, alimentar os seus animais. Deus nos chamou, querido, não só para seguir, mas para servir. Rejeite a luz da ribalta, rejeite os holofotes e busque o serviço que glorifica a Deus. Quando nós somos tomados pela paixão ministerial, nós transformamos habilidades técnicas em serviço para Deus e para o povo de Deus. Obabe foi tomado por uma paixão ministerial tão grande, me permitam falar assim, que ele pega as suas habilidades técnicas, ele transforma em serviço para Deus e para o povo de Deus. Ninguém melhor do que você redige uma carta. Você redige uma carta
de maneira brilhante. E lá no Portas Abertas, existe uma oportunidade de prestação de serviço para o povo de Deus, que são pessoas escrevendo cartas para encorajar missionários que estão em lugares hostis ao Evangelho. É quando você transforma habilidades técnicas em serviço ministerial. Ninguém administra coisas melhor do que você. E na obra de Deus, nós podemos transformar habilidades técnicas em serviço ministerial. Olha, ninguém dedilha uma corda de violão como você. Ninguém passeia pelas teclas do teclado como você. Ninguém harmoniza prato, bumbo e sei lá o que tem ali naquele troço como você. Aí você transforma habilidades técnicas em serviço ministerial. Dorcas fazia crochê. Como ninguém melhor do que você faz crochê. Aí você decide transformar habilidades técnicas em serviço ministerial. Ninguém fala melhor do que você. Aí você decide transformar a tua homilética em serviço ministerial para Deus. Ninguém dirige coisas como você. Aí você decide transformar habilidades técnicas em serviço ministerial. Ninguém conhecia o deserto melhor do que Obabe. Aí ele transforma habilidade técnica em serviço ministerial. E tudo isso glorifica a Deus. É quando nós somos tomados pela paixão ministerial. A nuvem, que é a presença de Deus, não anula a necessidade de planejamento e serviço humano. A Deus está naquela igreja, Ele vai conduzir. Não. Deus está nessa igreja e sempre estará. Mas a presença dEle não anula o planejamento e o serviço humano que nós precisamos prestar a Ele. Precisamos de um Obabe na vida ministerial. Precisamos de um Obabe para os relacionamentos cotidianos. Precisamos. Mas nós não só precisamos de um Obabe, nós precisamos humildemente reconhecer a necessidade de um Obabe em nossa vida, como Moisés foi humilde o suficiente para reconhecer a sua limitação. Era Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor, mas ainda assim um homem limitado. Moisés não tinha olhos no deserto, Obabe são os olhos de Moisés. O que significa dizer que se formos humildes o suficiente, nós reconheceremos na nossa vida o quanto nós precisamos de um Obabe, um homem que quer servir, que quer ser os nossos olhos. Se eu fizesse uma pergunta para você nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, do que você precisa? E se você me respondesse de nada, eu te diria, então você precisa ser mais humilde. Porque todos nós precisamos das habilidades de alguém. Todos nós precisamos da perícia de alguém. Todos nós precisamos da especialidade de alguém. Só que nem sempre nós temos humildade o suficiente para enxergar que precisamos de um Obabe. Mas Moisés faz isso. Ele reconhece que apesar da nuvem estar presente no meio do seu povo, ele precisava de alguém com a perícia de Obabe para conduzir aquele povo. Nós precisamos de humildade para enxergar a vida através dos olhos de alguém. Os olhos do outro pode ser os olhos de Deus para nós. Mas se nós não tivermos humildade para reconhecer isso, como o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor teve, nós continuaremos perdidos no deserto da vida. Desertos são lugares perigosos para a nossa alma. Desertos são lugares perigosos para os nossos relacionamentos. Desertos são lugares perigosos para a nossa vida espiritual. E nós não enxergamos na curva. Precisamos de um Obabe. Precisamos humildemente reconhecer que os olhos do outro podem ser olhos de Deus para nós.
Em João capítulo 14, verso 6. Os discípulos estavam tensos com as palavras de despedida de Jesus. Mas Jesus oferece uma resposta. Jesus, naquelas últimas horas de relacionamento com os seus discípulos, fala da sua morte, fala da ressurreição, as coisas estão acontecendo, ele vai ser traído, ele vai ser entregue, Pedro vai negar, Judas vai trair. E no meio de tudo aquilo, então, há uma pergunta: se o Senhor disse que vai preparar moradas, e como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai atravessar esse deserto e desembocar na tua promessa? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como Obabe, que era amável ao ponto de conduzir aquele povo pelo deserto, o amado de nossas almas, Jesus, ele nos conduz em meio aos desertos dessa vida de peregrinação para o lugar da morada celestial. Talvez nessa noite você tenha ouvido a mensagem pela enésima vez. E você vai ouvir muito mais vezes, em nome de Jesus. Até o dia que essa mensagem escorrer dos ouvidos para os ouvidos do coração. E você dizer assim: Senhor, eu não apenas quero te seguir, eu quero te servir. Porque em meio aos desertos da vida, tu és o caminho, exclusividade, tu és a verdade, tudo no entorno de ti é uma mentira, e tu és a vida, porque a minha Canaã celestial já está garantida. Quando tudo passar, eu estarei com o Senhor eternamente, onde Ele preparou para que eu estivesse. E assim como Obabe foi para a sua Canaã, eu e você, nós iremos para a nossa Canaã. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar esse culto fazendo um tempo de dedicação. Não quero fazer desafios, nem outra coisa qualquer. Mas eu quero fazer uma dedicação. Eu não sei quantos talentos você tem, quantas habilidades você tem, mas eu sei que são muitas. Você pode ser uma Dorcas, você pode ser um Obabe, olhos para os outros. Eu queria convidar você a dedicar esses talentos. Eu queria convidar você a transformar habilidades, talentos, em serviço ministerial. O pessoal do louvor pode vir aqui. Nós vamos cantar uma canção já cantada nessa noite. Enquanto nós cantarmos essa canção, você não vai sair daqui sem pensar que hoje, como Moisés insistiu com Obabe, eu insisto com você. Venha. Deus tem coisas boas para nós. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você e para mim. Mas nessa noite o Senhor também te diz assim: não apenas venha, mas venha servindo. Consagre os teus dons e talentos, venha servindo. Olha, não tem ninguém nessa igreja que faz um bolo melhor do que você. Não tem. Se eu for para a cozinha, você vai conhecer o desastre em pessoa. Até o ovo eu erro, mas você, aí quando você transforma essa habilidade em serviço ministerial, tudo fica lindo. Não tem ninguém melhor do que você naquilo que você faz. Talvez nessa noite, você que tem ouvido esse convite mosaico diversas vezes, venha, 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 siga, 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 siga. Não é hoje o dia de dizer: eu quero seguir o mais fascinante projeto de vida
quer seguir Jesus. Se nessa noite você deseja entregar a tua vida aos cuidados do Deus que cuida da vida do seu povo no deserto, o dia, a hora é agora. Você pode vir aqui à frente e nós iremos orar por você. Porque assim como Obabe, você vai provar das coisas boas que o Senhor tem. Se nessa noite você deseja entregar a tua vida aos cuidados daquele que é o caminho, a verdade e a vida, faça isso nessa noite. Mas eu também quero convidar você a transformar as tuas habilidades, como Obabe, em serviços ministeriais. Talvez tem pessoas esperando só você para começar o discipulado, para que você seja os olhos dessa pessoa. Talvez tem pessoas só esperando você para receber um conselho que vai tirá-la da confusão, do perigo. Talvez tem pessoas só esperando você usar habilidades, transformar habilidades em serviço ministerial. E você pode fazer isso nessa noite, cantando essa canção e consagrando a Ele a tua vida, os teus dons e os teus talentos. Vamos cantar essa canção. E enquanto você canta essa canção, faça dela a tua oração. E diga: Senhor, eu quero ser como Obabe na vida de alguém. Eu quero ser olhos para aqueles que atravessam os desertos dessa vida. Aqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados, aqueles que precisam de conselho e não têm, aqueles que precisam crescer e não estão crescendo. Eu quero ser um Obabe na vida dessas pessoas. Adore ao Senhor, fazendo dessa canção a tua oração nessa noite. Talentos, teus dons, tuas habilidades. Tu és digno de tudo. Consagre aquele que é digno de receber o nosso serviço. Tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh Senhor, tu és digno, Senhor, de receber. Senhor, nós queremos nos prostrar, apresentar as nossas vidas a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, os nossos dons e talentos. Oh, Deus, transforma essas habilidades em serviço a Ti, Senhor. E tudo é para Ti. Tua é a glória.
Levante as tuas mãos aos céus. Consagre quem você é, o que você tem. Pois tudo vem de ti, E tudo tudo é para ti, tua é a glória. mais uma vez, tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, Senhor, de tudo, Senhor. tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, Senhor. Oh, Deus. pois tudo é para ti, E tudo tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite, dia e noite. Suba a ti nossa adoração. dia e noite, 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 suba a ti nossa adoração. Te exaltamos, Senhor. Todos juntos, adorando ao Senhor, exaltando ao amado de nossa alma. Exaltamos, Senhor. Ó nós te exaltamos, Senhor. Ó Senhor. Levante as tuas mãos, símbolo do teu serviço a Deus. Quando nós cantamos nessa noite, eu quero que você entenda isso. Noite e dia, suba a ti nossa adoração. A palavra adoração é muito ampla, mas via de regra nós reduzimos essa palavra a canções. Mas a palavra adoração, ela tem um foco em serviço. E como você foi, eu também fui convidado nessa noite, coloca a letra lá. Mas está ali. Então você vai terminar esse culto levantando as tuas mãos aos céus e dizendo: Senhor, tudo aquilo que vier às minhas mãos para fazer eu farei, porque na sepultura projetos não prosperam, projetos prosperam aqui em vida, projetos prosperam quando homens e mulheres tomam a posição de Obabe e caminham na direção do Senhor, e caminham no deserto, conduzindo o povo de Deus à promessa. Oh! Levanta as tuas mãos aos céus, diga: Senhor, noite e dia, noite e dia. Oh, nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração.
dia e noite. Dia e noite. Dia e noite suba a ti. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite suba. Aleluia. Aleluia. Nossa adoração. Aleluia. Pegue na mão da pessoa, se possível for, que está ao seu lado. Vamos orar encerrando. Segure na mão dela e diga assim para ela: ó Babi. Diga: ó Babi, você tem olhos no deserto. Sigamos juntos. Que as tuas habilidades, somadas às minhas habilidades, conduzam o povo de Deus à sua promessa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um bom final de semana a todos.